Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de economia industrial. Então, basicamente, essa primeira apresentação aqui é para introduzir vocês com relação ao que é a disciplina de economia industrial e também destacar algumas diferenças com relação à teoria microeconômica tradicional e o que a gente pretende estudar aí no decorrer desse semestre. Tá? Bom, primeiro vamos começar aqui com a origem da disciplina. Então, basicamente, a gente chama aqui no Brasil de economia industrial, mas nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, essa disciplina é conhecida como organização industrial. Tá? Então, a gente tem uma influência bastante forte, principalmente da escola francesa, mas também a gente tem vários autores que contribuíram para essa disciplina, italianos, ingleses, etc., que se difundiu na Europa com esse nome de economia industrial do francês e que a gente acaba adotando também no Brasil com essa nomenclatura de economia industrial. Tá? Uma coisa que é bastante interessante destacar quando a gente fala de economia industrial ou de organização industrial, principalmente essa palavra organização industrial, acaba gerando uma confusão para quem não é da área da economia, principalmente, porque, na verdade, a gente não está analisando a organização do processo produtivo de uma empresa, principalmente de uma empresa industrial. Tá? Isso, geralmente, quem vai fazer é o administrador quando está pensando nos processos administrativos, operacionais, logísticos, etc. Tá? No caso da nossa disciplina, o nome talvez mais adequado fosse de organização de mercados ou de competição de mercados. Tá? Isso porque muito do que a gente vai discutir aqui tem a ver com a forma como as empresas competem nos diferentes mercados e como é que elas acabam se organizando. Então a gente vai ter cada mercado com uma forma de organização em termos de distribuição mesmo, de tamanho de empresas, quantidade de empresas, como é que é a forma de competição entre essas empresas, porque não necessariamente a competição que vai prevalecer nos determinados mercados vai ser somente a competição via preços, como a gente vê lá no modelo ideal da teoria microeconômica, que seria o mercado perfeitamente concorrencial. Tá? Então, na verdade, a gente, nessa disciplina, vai abandonando esse tipo ideal para estudar casos concretos, né, de concorrência de mercado, e aí a gente vai também abandonando algumas hipóteses desse modelo mais tradicional, aí, que é tido como tipo ideal, né? Ou seja, em que os preços vigentes no mercado seriam os preços equivalentes aos custos marginais, e aí a gente teria um nível de bem-estar social mais elevado. Então a gente vai ver que na prática a gente vai ter o predomínio de outras formas de composição de mercado. E a gente tem alguns antecedentes, depende do livro que a gente adota, o fundamento, a fundação, né, da disciplina de organização industrial vai ser atribuído para um ou outro autor, mas eu acho que é importante que esses nomes que estão colocados aqui, né, todos eles contribuíram de uma maneira mais ou menos contemporânea para que a gente pudesse, então, ter o desenvolvimento dessa disciplina. Então, em primeiro lugar, aqui eu destaco o trabalho do Piero Ruiz Rafa, né, principalmente no questionamento que ele vai fazendo ali na década de 20 do século passado, com relação a algumas hipóteses que a gente vê na microeconomia tradicional com relação aos retornos de escala. Né? Ou seja, geralmente a gente está trabalhando principalmente no curto prazo com a ideia de que a gente tem retornos decrescentes na medida que a gente vai aumentando um dos insumos de produção, a gente vai aumentando a produção e basicamente a gente vai acrescentando mais trabalho. E no longo prazo, quando a gente consegue também aumentar capital, basicamente a realização de investimentos para a expansão da capacidade produtiva, a gente acaba tendo um comportamento ou uma hipótese que acaba sendo adotada de retornos constantes de escala. Tá? E aí, claro, isso tem uma série de consequências do ponto de vista da formação teórica, principalmente do ponto de vista da formação matemática, que simplifica muito as coisas, torna mais fácil a gente trabalhar com as equações, para adotar uma perspectiva de entendimento com relação ao equilíbrio de mercados e até mesmo equilíbrio geral. Porém, na prática, a gente vai ter uma série de atividades econômicas que vão ter retornos crescentes de escala. Esse vai ser um elemento chave que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. E quando há a presença de economias de escala, à medida que você produz mais, você consegue então reduzir os custos unitários, isso se torna um elemento de vantagem competitiva muito forte. Isso favorece as grandes empresas
e coloca em desvantagem empresas de menor porte. Então isso tende também a levar a uma concentração de mercado. Então isso faz com que a tendência seja a concentração e não a dispersão, a pulverização entre vários concorrentes. Então isso vai trazer uma série de implicações do ponto de vista teórica e analítica para a gente entender como é que as empresas de fato competem no mercado. Outros dois trabalhos interessantes, que foram mais publicados quase contemporaneamente, ali no final da década de 20 do século passado, é o trabalho da Joan Robinson sobre competição imperfeita e o trabalho do Edward Chamberlain sobre competição monopolística. Então, principalmente esse termo, né, que ficou aí nos livros texto de microeconomia, competição monopolística, basicamente está lidando com a possibilidade de que os produtos não sejam homogêneos. Né? Então, principalmente essa questão da diversificação de produto permite, né, em algum grau, claro que também de uma maneira limitada, que cada empresa ela seja capaz de estabelecer um preço baseado justamente no diferencial que o seu produto tem em relação aos concorrentes. Tá? Então isso complica um pouquinho a relação de escolha por parte do consumidor, porque ele não vai levar em conta somente a questão do preço, mas ele vai fazer um balanço entre preço e benefício, e aí cada empresa ela vai ter um grau, tá? Ainda limitado, vamos dizer assim, para ser capaz de determinar seus preços. Então, nessas discussões já desses dois trabalhos, já se coloca em xeque a questão de que as empresas são apenas tomadoras de preço no mercado, e a gente já começa a ir para uma parte um pouco mais próxima da realidade, que é o fato de que as empresas elas escolhem seus preços. Né? É claro que a capacidade de ela colocar um preço maior ou menor depende de uma série de fatores, né? Desde os seus custos de produção até a capacidade de ela colocar um preço mais alto no mercado e ter demanda para o seu produto. Né? Então isso leva em consideração vários aspectos relacionados, por exemplo, à qualidade do produto, à marca, a campanhas de publicidade e assim por diante. E a gente tem o trabalho do Edward Manson, e aí esse economista norte-americano de Harvard geralmente é apontado aí como um dos fundadores, junto com o Joe Bain depois, da disciplina de organização industrial. Tá? Mas eu acho que esses três autores anteriores aí que eu citei também são fundamentais para a gente entender essa disciplina. Então, assim, eu estou citando apenas um trabalho, o primeiro dele, de 1939, mas tem outros, né, que basicamente está lidando com a questão do preço, tá, e das políticas de produção das empresas que produzem em grande escala. Tá? Então, esse é um trabalho bastante interessante, que já vai lidar com a questão das economias crescentes de escala e como é que isso traz consequências para a concorrência. No decorrer da disciplina, a gente vai voltar aos trabalhos, essa é apenas uma aula introdutória, mas para a gente saber que a gente tem aí 1920 em diante, né, uma série de trabalhos que vão servir de base para fundar uma disciplina específica dentro da economia que se chama, a gente vai chamar de economia industrial, né, nos Estados Unidos de organização industrial, na Europa como economia industrial e aqui no Brasil também com esse nome. Tá? Bom, assim, eu estou me baseando em alguns livros clássicos. Esse, por exemplo, é o do Scherer, do Ross. No final eu deixo a referência completa. E geralmente esses livros mais clássicos, principalmente de língua inglesa, né, apontam alguns propósitos aí para a economia industrial. Tá? O primeiro deles está relacionado com a questão da eficiência, ou seja, isso também é uma preocupação da microeconomia ou da macroeconomia ortodoxa, então não é muito diferente em relação essas teorias que vocês já viram no curso, tá? Mas basicamente há essa preocupação de entender o funcionamento dos mercados, principalmente porque a gente vai considerar que grande parte dos mercados eles não são concorrenciais, né, do ponto de vista teórico da concorrência perfeita, e isso traz implicações em termos de eficiência. Tá? Ou seja, então entender o funcionamento dos mercados permite a gente identificar e até propor atuação política, né, política econômica, se for o caso, para evitar o desperdício de recursos, né, ou seja, em especial recursos humanos, pensando nessa ideia um pouco mais macroeconômica de evitar o desemprego, né, involuntário. Também vinculado a isso, nessa questão de tanto eficiência produtiva, no sentido de avaliar se as empresas elas estão concorrendo e, portanto, elas estão se esforçando para produzir produtos de maior qualidade, com maior eficiência produtiva, etc. E também
como é que os recursos são alocados entre os diferentes setores de atividade. Então, a gente está falando tanto da eficiência produtiva como da eficiência alocativa, no sentido de que o mercado, né, então, principalmente essa questão do mercado como mecanismo organizador da atividade econômica, ele possa ser capaz aí de se organizar, né, de alocar recursos nos diferentes setores de atividade para produzir os bens e os serviços que a sociedade precisa. Tá? Então, essa questão que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina tem a ver com isso também, ou seja, como é que os mercados são eficientes, se é que são, né? E se não são, qual a relação disso com eventuais oligopólios, monopólios, ou seja, né, tudo aquilo que está relacionado com essa competição imperfeita e pode causar, né, algum tipo de desperdício. Bom, com relação a essa questão da estabilidade econômica, uma vez que há a possibilidade de as empresas terem poder de mercado e, portanto, estabelecer preços acima daquilo que seria o ideal, né, do ponto de vista teórico, isso pode também abrir margem aí, de uma maneira generalizada, uma inflação galopante e também condutas por parte das organizações no sentido de realizar menos investimentos ou menos produção do que seria se houvesse mais concorrência. Isso pode ter como consequência também questões macroeconômicas, embora não seja o foco aqui principal da nossa disciplina, são consequências, né, a partir do entendimento do funcionamento dos mercados específicos, de desemprego involuntário. Tá? E por fim também essa questão da equidade, né, no sentido de que o poder de mercado ele pode distorcer a distribuição da renda e até mesmo acesso a produtos e serviços essenciais, né? Ou seja, quando a gente tem tendências a monopólios, né, a gente vai ter aí a maximização de lucro que ela não é maximizadora do ponto de vista do bem-estar social. E isso faz com que as empresas possam cobrar preços abusivos e parte da população pode ficar incapacitada mesmo, né, através das suas restrições orçamentárias, de adquirir determinados serviços ou produtos, né, que são essenciais, desde coisas básicas como alimentos, vestuário, moradia, etc., até medicamentos, coisas, né, que são cruciais para a manutenção da saúde da pessoa e assim por diante. Tá? Então, não só de maneira generalizada, mas focando principalmente nesses produtos essenciais, tá? Quando a gente tem a presença de estruturas concentradas de mercado e empresas que exercem efetivamente o poder de mercado, a gente pode ter como consequência essa distorção na distribuição da renda, porque parte, né, da renda das pessoas ela é apropriada na forma de um lucro extraordinário pela empresa que está oferecendo de maneira monopolística o produto no mercado. Bom, mas então, assim, a gente tem uma sobreposição, né, como eu falei, e oligopólio, por exemplo, são capítulos que constam lá na microeconomia, né? Vocês viram algumas teorias do duopólio, o modelo de Cournot, o modelo de Stackelberg, do Bertrand e assim vai. Então qual que é a diferença, né, da economia industrial para a microeconomia tradicional? Bom, dois elementos-chave aqui é a questão do poder de mercado, né? Eu já vou definir um pouquinho melhor essa questão aí do poder de mercado, e estruturas concentradas como um problema central. Então, assim, os autores da economia industrial entendem que a concorrência perfeita, monopólio, são casos extremos. Ou seja, a gente vai ter eventualmente algum monopólio, geralmente os monopólios naturais, que vão ser setores ou que vão ser operados por uma empresa pública ou vão ser concedidos aí a uma empresa privada, mas vão ser setores altamente regulados. A gente, inclusive, vai ver essa questão da regulação econômica na nossa disciplina. Tá? Agora, quando a gente vai olhando para as economias industrializadas, isso eu estou falando desde, né, do século passado, isso vai se repetindo, né, na medida que outros países vão se industrializando ao longo dos últimos anos, que a tendência, né, à formação de oligopólios, ela é mais comum do que a gente encontrar aqueles outros dois casos extremos. Então, basicamente, quando a gente vai para os estudos empíricos, que é olhar para a realidade e entender mercados em concreto, então mercado automobilístico, indústria de cerveja, mercado de alimentos, e etc, siderúrgica e assim por diante, a gente vai ver que o mais comum é que a gente tenha grandes empresas que dominam o mercado e que elas estão competindo entre si por alguma forma, não necessariamente via preços, né? Pode ser competição via preço, em que elas vão se esforçar grandemente para fazer inovações de processo para reduzir seus custos, para ser mais eficiente que o concorrente, para poder oferecer então produtos mais baixos. Mas isso geralmente vai acontecer quando essas empresas oferecem algum tipo de commodity, né? Os produtos não são diferenciados.
Então eu posso ter produtos homogêneos, como o aço, né? A gente pode até discutir o grau de homogeneidade desses produtos, já que os aspectos físico-químicos, né, dos aços que são produzidos aqui no Brasil não são exatamente iguais que são produzidos em outra parte do mundo, mas de todas as formas, aço é aço. Né? Agora, quando a gente vai para outros setores de atividade, não necessariamente a gente vai estar lidando com produtos homogêneos. Mas mesmo nesse caso aqui, voltando para a produção do aço, eu vou ter grandes corporações, e elas vão estar competindo entre si. Então, não é o fato de eu ter produto homogêneo que eu tenho uma tendência a ter um mercado de concorrência perfeita, por exemplo. Tá? Então, um pouco isso está no escopo dessa disciplina de economia industrial. Tá? Então, esse é um ponto-chave que eu vou voltar várias vezes aí ao longo do curso e enfatizar que o oligopólio é mais comum do que as outras formas de estruturas de mercado. Tá? Além disso, a gente tem algumas rupturas com pressupostos teóricos. Tá? Eu estou apresentando 3 aqui, que aparecem já nos textos que eu estou recomendando para essa semana. Tá? Então a gente tem, por exemplo, contribuições da nova economia institucional, como está colocado ali no livro do Kupfer, Daz e Clever, que vai incorporar, por exemplo, a teoria dos custos de transação, que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que vai abandonar alguns pressupostos, por exemplo, da racionalidade maximizadora perfeita, né? Ou seja, a concepção de que a gente é capaz de saber todas as informações de forma antecipada para tomar a melhor decisão possível. Né? Então, o próprio Williamson, por exemplo, já vai incorporar essa questão aí da racionalidade limitada, que é uma quebra de pressuposto com relação à microeconomia tradicional. E aí vai desenvolver, né, como é que as empresas se organizam a partir disso. Então, isso só para colocar um exemplo. Outros 2 exemplos que são mais heterodoxos, ou seja, ainda a nova economia institucional, apesar de romper com alguns pressupostos teóricos da micro, ela acaba fazendo parte aí do mainstream, então está muito mais próximo aos ortodoxos do que os outros 2 grupos. E aí a gente vai ter contribuições dos schumpeterianos e neo-schumpeterianos, a partir dos anos 60, 70, que basicamente vão lidar com a concorrência de uma maneira bastante distinta. Inclusive, o próprio trabalho do Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele vai dizer que a competição via preços, comparado com a capacidade de inovação tecnológica das organizações, é como se eu estivesse tentando abrir uma porta, empurrando com o meu ombro, né, que seria a competição via preço, e quando eu tenho uma inovação tecnológica é como se eu jogasse uma bomba atômica naquela porta, ou seja, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, nessa perspectiva schumpeteriana, a inovação, por exemplo, vai ser um elemento de competição muito mais forte do que o preço. Então, ele tem uma ruptura bastante radical, vamos dizer assim, com a teoria tradicional, porque a gente não vai ficar, vamos dizer assim, dando muita atenção ao preço. É claro que o preço vai desempenhar um papel importante ao longo do ciclo de vida de um novo produto, mas o foco das grandes mudanças, principalmente nas estruturas de mercado, elas são resultados, por exemplo, da capacidade de inovação, ou mesmo da manutenção de uma posição dominante, às vezes pode ser como uma consequência da capacidade inovativa das empresas já estabelecidas no mercado. E também a gente tem contribuições aí de alguns pós-keynesianos, por exemplo o Steindl, que também vai discutir como é que o capitalismo industrial está organizado aí em grandes corporações que dominam os mercados, não só os mercados nacionais, mas também tendem a se internacionalizar e dominar mercados em nível mundial. Então, isso traz aí um grau de realismo muito grande, se a gente pensa em várias corporações. Então, a indústria automotiva, por exemplo, a gente vai ter mercados que vão ser dominados por Volkswagen, por Toyota, por GM, Ford e assim vai. Então são grandes grupos empresariais que estão presentes aí em várias partes do mundo. Então a gente tem aí algumas questões que envolvem a ruptura de pressupostos teóricos. Então a gente pode dizer que também há uma diferença com relação à microeconomia tradicional, porque a gente tem aí uma mudança metodológica, mudança de pressupostos teóricos, e aqui, embora a gente vai estar lidando com tanto uma abordagem mais próxima à ortodoxia, mas a gente vai ter também um espaço grande para lidar com os trabalhos heterodoxos, ou seja, para as contribuições heterodoxas com relação à economia industrial. Basicamente isso. Bom,
Como eu falei, também a microeconomia ela tende a prezar aí pelo rigor matemático, né? Então os modelos são altamente formalizados, são baseados, né, nas hipóteses e na dedução a partir de algumas hipóteses. Então é um modelo hipotético dedutivo, basicamente. Enquanto que a economia industrial ela parte do empírico, né? Então, ou seja, ela se propõe a fazer uma análise empírica detalhada, tanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, apesar de ela é, não ter tanto rigor, né, em algumas formulações do ponto de vista lógico-matemático, mas ela é extremamente quantitativa. Né? E também vai trazer outros elementos para ajudar a gente a entender por que alguns mercados são estruturados de determinada maneira a partir de uma análise histórica e do entendimento de instituições que governam determinados mercados. Os mercados são mais regulados, menos regulados, né? Como é que são as características básicas de funcionamento de um determinado mercado que vão determinar a sua estrutura, como é que as empresas agem dentro desse mercado e qual que é a consequência do ponto de vista do desempenho desse mercado. Seja do ponto de vista do desempenho das empresas, como também do ponto de vista do desempenho mais geral, naquela concepção de eficiência, né, produtiva e alocativa que eu mencionei agora há pouco. Então, assim, basicamente há um privilégio do realismo, ou seja, como está muito pautado em análise empírica, geralmente a gente tende a ter trabalhos mais detalhados, do ponto de vista da descrição da realidade, e, consequentemente, a gente perde um pouco da simplicidade, porque tem vários elementos da realidade que a gente tem que lidar, e também do rigor lógico-matemático. Tá? Mas, de todas as formas, o foco aqui é justamente mergulhar profundamente e entender cada indústria, como que ela funciona. Então, isso também parte de uma ideia de que o setor de atividade A ele é diferente do B. Ou seja, como é que funciona a siderúrgica não tem nada a ver com como é que funciona a indústria farmacêutica, por exemplo. Tá? Então, isso requer que a gente faça o estudo empírico detalhado para entender o modo de funcionamento de cada setor de atividade. Então, aqui tem uma citação no trabalho do Scherer e do Ross, que eu achei interessante colocar aqui nessa discussão, que é o seguinte, né, vamos dizer, uma citação do Samuelson, num artigo de 1985, né, sucumbindo ao keynesianismo. Basicamente ele está dizendo que está se referindo ao keynesianismo, mas essa citação está trazendo aqui também essa questão com relação à organização industrial, que é o seguinte, bom, é melhor ter uma teoria com fundamentos imperfeitos, que dê algum ajuste aos fatos, do que ter uma teoria impecável que não se ajusta de forma nenhuma aos fatos. Né? Então, basicamente, eu posso ter lá modelos baseados no mercado de concorrência perfeita, mas eles não ajudam a gente a entender como é que, de fato, as empresas agem estrategicamente nos diferentes setores de atividade, porque esses mercados eles são totalmente diferentes daquele modelo teórico. E claro, quando a gente vai lidar com o oligopólio, é muito mais complexo, porque a gente tem interação estratégica, a gente tem poucas empresas que dominam, então elas vão ter uma miríade de formas de competição que não é só preço, que eles não vão ter uma regra única de maximização, ou seja, não é só eu maximizar a função objetivo-lucro que eu vou saber qual que vai ser o resultado daquele mercado. Tá? Na verdade, vão ter N formas de competição e multiprodutos, tá? Múltiplos elementos que vão ser considerados, que torna a teoria mais difícil de ser sintetizada. Ela fica mais frágil do ponto de vista formal, porém a gente vai incorporando elementos para tentar com que eles sejam mais realistas e que permitam a gente explicar o funcionamento dos mercados de uma maneira um pouco mais precisa. Bom, então assim, a gente pode definir a economia industrial de uma maneira simples como o estudo de economias com competição imperfeita. Tá? Então, esse vai ser o grande foco. E aí, a gente parte do pressuposto que a maior parte dos mercados estão estruturados em forma de oligopólio, em que eu vou ter empresas dominantes no mercado, e aí esses oligopólios podem ter diferentes configurações, como a gente vai desenvolver um pouquinho ainda no decorrer da disciplina. Tá? Então, eu posso ter um oligopólio em que eu tenha poucas empresas, e elas competem entre si, seja via preços, seja via inovação tecnológica, seja via marcas e publicidades, e assim vai. Ou eu posso ter oligopólios que são extremamente concentrados, mas que abrem uma margem também para uma miríade, né, um volume muito grande de empresas, mas que acabam concorrendo marginalmente. Só para colocar como exemplo, se eu penso no caso brasileiro, da indústria de cervejas especificamente, não vou colocar bebidas de uma maneira geral, mas a de cerveja,
eu vou ter dois grandes grupos empresariais, a Ambev e a Heineken, que elas respondem por, vamos chutar assim, eu não tenho o número exato, mas algo como 90% do mercado. Tá? Agora, se eu for olhar o número total de empresas que atuam no mercado, provavelmente eu vou ter lá centenas de fábricas de cerveja no Brasil, tá? Ou até milhares. Então, assim, não é a quantidade necessariamente de empresas que estão atuando no mercado que define se o mercado ele é mais concorrencial ou se ele é um oligopólio. Tá? Na verdade, é a dominância do mercado por poucas empresas que vão determinar se o mercado é mais concentrado ou não. Então, estruturas concentradas tendem a formar os oligopólios, por mais que eu tenha um monte de empresas lá. Tá? Então, isso a gente também vai entender no decorrer da disciplina, que o oligopólio vai ser determinado por concentração do mercado e também por uma outra coisa que a gente vai desenvolver um pouquinho melhor no decorrer do curso, é a existência de barreiras de entrada. Ou seja, o oligopólio não só ele é concentrado, mas como também ele dificulta a entrada de outros grupos empresariais a entrarem nesse mercado. Ou seja, ele bloqueia não só a competição efetiva daqueles que já estão no mercado, como ele também consegue bloquear a entrada de novos competidores. Tá? Então, estruturas de mercado, elas têm essas características. E aí, a disciplina de economia industrial acaba também focando nas estratégias competitivas de cada mercado. Então, aqui algumas formas de competição que eu já mencionei, mas que é o que a gente vai estudar, que é vamos dizer assim, o objetivo, né, o foco de análise dessa disciplina. Então, políticas de preço, diferenciação de produto, publicidade, inovação tecnológica, são formas de competição. Então, preço não é a única forma, ela é apenas uma de um conjunto de possibilidades para a gente entender como é que as empresas elas tentam conquistar parcela de mercado e como é que elas mantêm a parcela de mercado. Então, parcela de mercado, market share, etc., é a forma de ela dominar o mercado e construir para si algumas vantagens competitivas com relação às demais. Tá? Então, pouquinho a pouco a gente vai introduzindo elementos teóricos para a gente entender um pouquinho melhor como é que cada estratégia funciona e como é que isso gera vantagem para as empresas estabelecidas e para o crescimento mesmo das empresas dentro de cada setor de atividade. Bom, então assim, uma coisa interessante que é colocado nesses livros introdutórios é que a disciplina de economia industrial, ela basicamente está focando no mecanismo de organização da produção. Tá? Então assim, esse mecanismo de organização da produção, acho que essa palavra também já deve ter sido usada em alguma outra disciplina, basicamente é a forma como a sociedade organiza as coisas para que haja uma alocação de recursos para a produção e para a distribuição dos bens finais na sociedade. Tá? Então, assim, geralmente a gente tem, de maneira sintética, três grandes formas, ou seja, as sociedades tradicionais, divididas em castas, em hierarquias, etc., você tem uma divisão dada, né, do ponto de vista cultural e até político, de quem é responsável pelo quê, né, e como é que as coisas vão ser distribuídas entre os membros da sociedade. A gente pode ter o planejamento central, geralmente isso é remetido às economias centralmente planificadas, como as economias soviéticas e tal, mas a gente também tem aí nas economias capitalistas, não, um misto. Né? A gente tem uma parte da produção e da distribuição de bens finais para a sociedade que envolve aí o setor público e que envolve planejamento. Tá? Mas é claro que o foco da disciplina vai estar no mercado, ou seja, da livre iniciativa, como é que isso funciona nos diferentes mercados e qual é a consequência das estruturas de mercado, das condutas da empresa com relação ao resultado que a gente obtém em termos de alocação de recursos e de distribuição dos bens na sociedade. Tá? Então, assim, só para citar dois exemplos de como, na realidade, a gente pode ter um sombreamento entre planejamento e mercado, a gente pode pensar, por exemplo, na produção agrícola. Sei lá, um pequeno proprietário aí que produz hortaliças, frutos, etc. Então ele basicamente é o proprietário e ele vai decidir quanto que ele vai produzir de cada das hortaliças, etc. E como é que ele vai vender no mercado. Obviamente ele vai vender de acordo com os preços que são oferecidos nos diferentes canais de venda que ele pode ter acesso. Pode vender na sua própria propriedade, para quem for buscar lá. Ele pode levar ao Ceasa, ele pode ir numa feira de rua,
ele pode vender, por exemplo, para o mercado público, né? De todas as formas, né? Aqui o mecanismo organizador é o mercado, né? O mercado que está determinando quem que vai produzir e como é que esses bens vão ser distribuídos na sociedade. Basicamente, a forma de intermediação é dada pela moeda, e aí quem compra e quem vende está determinando aí a forma de distribuição. Então, o acesso aos bens depende da renda das pessoas e o preço que elas pagam aí pela nossa produção de hortaliças e frutas, nesse meu exemplo. Tá? Mesmo quando ele vende para o mercado público, vamos supor que a gente tem vários programas, vou pegar o programa nacional lá de alimentação escolar, então as prefeituras, os governos do estado, etc., compram dos agricultores legumes, hortaliças, frutas, etc., para serem servidos aí na merenda escolar. Tá? Bom, mesmo nesse caso, o Estado está usando o mercado como forma de organização, tá? Porque ele, na verdade, entra com a sua demanda no mercado e vai comprando, tá? Através de licitação e assim vai. Então, nesse caso, a gente também tem uma forma de organização da produção que parte da demanda, que é pública, ela, na verdade, está orientada para o mercado. Tá? Agora, é claro que quando o governo ele compra esses alimentos, quando ele vai fazer a distribuição para os estudantes, aí ele tem um planejamento, ou seja, ele não distribui com base no sistema de mercado, não é o aluno que pagar mais leva mais comida ou vai ter algum tipo de intermediação através de uma relação de compra e venda. Nesse caso, a distribuição para cada escola vai se dar com base na quantidade de alunos, tá? Nos períodos, se é integral, se é meio período e assim por diante, com a quantidade de refeições que cada criança tem que fazer no decorrer do dia. Então, veja que nesse caso eu tenho o Estado usando o mercado, então a alocação da produção está sendo dada pelo mercado, mas quando ele vai distribuir parte dessa produção, tá, entre os estudantes da rede escolar, ele usa o planejamento. Tá? Então, isso é só para ilustrar que, na prática, né, a gente tem nas economias capitalistas uma economia mista. Né? Então, a gente também tem produção pública, então, basicamente, a gente tem essas duas coisas. Tá? Então, essa disciplina de economia industrial pode acabar sendo útil não só para análise de mercado, mas também para elementos associados aí a essa interação que tem entre o Estado e o mercado. Ou seja, a gente tem uma parcela que é planejamento, mas uma parcela que usa o mercado para atender esse planejamento. Tá? Então, essa disciplina acaba sendo bastante útil nesse sentido. Bom, outra coisa que vale a pena destacar, e eu acho que tem muito a ver com o nome da disciplina, é o fato de que essa disciplina ela também acaba sendo aplicada em alguns setores de atividade específicos. Tá? Então, assim, eu já deixei destacado a primeira, que é a indústria de transformação, da forma como a gente diz no Brasil, ou, nos países de língua inglesa, a manufatura. Tá? Basicamente, são as indústrias que produzem, né, bebidas, carros, eletrônicos, assim por diante. É a indústria mesmo, a fábrica. Então, grande parte dessa disciplina está lidando com fábricas. Tá? Ou seja, então, o estudo das economias industrializadas se refere às indústrias que foram surgindo desde a Revolução Industrial lá nos teares inglês até a indústria química americana, alemã e assim por diante, indústria automotiva e assim vai, né? Os petróleo e assim por diante. Então, assim, o grande foco de interesse dessa disciplina é a indústria da transformação. Mas, obviamente, a gente vai ter uma série de estudos que aplicam esses conhecimentos da economia industrial à indústria extrativa. Então, a gente vai pensar, por exemplo, a extração de petróleo, a indústria extrativa, a extração do minério de ferro, a indústria extrativa, e assim por diante. Setores de atacado e varejo, então, essa questão do comércio também é bastante interessante. A gente vai ter, por exemplo, espaço para economias de escala e de escopo nesse setor de atividade. Setor de transportes e eu estou usando uma nomenclatura que já não é muito comum, ela é um pouco mais antiga, mas eu acho que ela é bastante adequada, que são os chamados serviços industriais de utilidade pública. Exemplo, geração e produção, a geração e distribuição de energia elétrica, a telefonia móvel, telefonia cabeada também, internet e assim por diante. Tá? Então, a gente tem uma série de serviços, eles têm
características de serem industriais, porque eles envolvem muito capital fixo, estruturas, etc. Eu falei da geração de energia elétrica, mas também o tratamento da água, a distribuição da água para as residências, tratamento de esgoto, etc. Então, todos esses grandes serviços, que são de utilidade pública, que podem ser prestados pelo setor público ou podem ser delegados, por meio de concessão à iniciativa privada. A gente vai ter vários exemplos aí. Então, também esses setores, como telecomunicações, energia elétrica, etc., são alvo de estudos aí da disciplina de economia industrial. Bom, a gente tem algumas questões-chave da economia industrial. A primeira delas é se as empresas possuem poder de mercado. Então, quando a gente vai estudar cada setor de atividade específica, a gente procura entender isso. Também a gente vai tentar responder do ponto de vista teórico no decorrer do curso como é que elas adquirem poder de mercado, como é que elas mantêm esse poder, quais as consequências disso. Então, lá na microeconomia a gente já tem algumas pistas, ou seja, quando a gente tem um monopólio, por exemplo, a gente pode ter um subinvestimento, um abuso no preço praticado aos consumidores. Então, isso tem uma série de consequências aí, do ponto de vista mais geral da economia. E também abre aí uma discussão, que isso vai ser bastante importante aqui na nossa disciplina, que é o papel da política pública com relação ao poder de mercado. Então, desde uma política antitruste, no sentido de evitar justamente condutas anticompetitivas ou ações que levem à consideração de mercado e, portanto, inibam a concorrência, e isso tem consequências do ponto de vista mais geral da concorrência. Então, a gente vai ter desde essa política pública específica, antitruste, até uma regulação econômica mais efetiva em casos de monopólio natural, por exemplo. É muito mais eficiente do ponto de vista produtivo eu ter uma única empresa que faça a distribuição da energia elétrica para eu não ter que repetir toda a infraestrutura dos cabeamentos, das torres de alta tensão, etc. Então eu uso uma única estrutura, que é mais eficiente, mais racional, mas porém, isso gera um monopólio, então tem que ter algum tipo de regulação com relação a isso. E também algumas políticas no sentido de tentar proteger a indústria, especialmente a proteção da indústria nacional versus a indústria estrangeira, a ideia da política industrial, com o objetivo de desenvolver um setor de atividade que pode ser relevante para o país, no sentido de permitir que ele avance nas suas capacidades produtivas, que gere emprego e renda, que gere efeitos em cadeia, para frente, para trás, na cadeia de produção, para que ele depois possa se tornar competitivo com as empresas estrangeiras. Então, são alguns elementos que vão estar associados à disciplina de economia industrial. Então, assim, bom, acho que como ponto de partida é legal a gente ter essa concepção de que poder de mercado é a capacidade de estabelecer os preços acima do custo. Tá? Então, isso aqui está fortemente relacionado com o que vocês já viram na microeconomia. Então, especificamente, preços acima do custo marginal e do custo de oportunidade. Tá? Então, em alguns casos, dependendo do tamanho do poder de mercado das empresas, elas conseguem oferir um lucro que compensa muito mais que qualquer outro tipo de investimento fora daquele setor. Tá? Então, são os chamados lucros extraordinários na nomenclatura do Schumpeter. Tá? Então, basicamente, assim, quanto maior for esse preço com relação ao custo marginal, mais o custo de oportunidade, vamos pensar assim, maior tem de ser o poder de mercado dessa empresa. Tá? A gente também vai ter outras formas de mensurar o poder de mercado, nos outros pressupostos, por exemplo, a valor de faturamento, algumas legislações, qual que é o market share dela no mercado, e assim por diante. Tá? E claro, é importante lembrar o seguinte, que do ponto de vista teórico, os lucros normais, vamos dizer assim, estão contabilizados no conceito de custo. Ou seja, quando a gente tem a nossa função da produção, a gente tem a combinação basicamente de capital e trabalho, a gente pode colocar tecnologia ou não, mas geralmente o modelo econômico tradicional simplifica as coisas, coloca capital e trabalho, sendo o capital variando somente no longo prazo. Mas de todas as formas, quando a gente vai contabilizar os nossos custos, a gente tem o custo do trabalho, que são os salários, mas tem o custo do capital também, que é a remuneração lá do fator de produção capital. Então, essa remuneração que está embutida no custo é o lucro. Né? E claro, a gente, do ponto de vista teórico, tá, agora você pode ter o lucro normal, que é o que paga esse fator de produção capital, e aí o que eu tiver acima disso é o chamado lucro econômico, que é o que está me pagando acima do custo da oportunidade. Então, um pouco essa ideia
teórica que está colocada ali, né? Um pouco diferente da contabilidade. Na contabilidade a gente explicita os lucros, aqui ele está dividido naquilo que é o lucro normal, como um custo do capital, e a gente fica analisando, do ponto de vista teórico, na economia, se ele ofere lucros econômicos ou não, ou seja, se eu consigo ter um lucro que é acima desse normal, portanto, ele gera um benefício para mim. Então eu não tenho qualquer tipo de incentivo de sair desse mercado para investir em outra coisa. Bom, então basicamente essa é a ideia de poder de mercado. E aqui eu vou já introduzir, e depois eu vou deixar uma recomendação de leitura para vocês, que é o paradigma que vai estar permeando aí a discussão da economia industrial. Tá? Então, a gente tem lá o Mason como um dos fundadores, o John Bain, esse nome foi dado pelo Scherer depois, lá na década de 70, não estava já no trabalho do Edward Mason, mas basicamente a gente tem essa concepção de relações de causa e efeito. Tá? Ou seja, eu vou começar de baixo para cima para a gente entender o seguinte: olha, quando eu estou olhando para um determinado mercado, do ponto de vista microeconômico, uma indústria específica, a indústria siderúrgica, por exemplo. Bom, qual é o desempenho desse setor? Eu posso ter a questão da eficiência alocativa e produtiva, que eu comentei com vocês, se é um setor que está progredindo em termos de avanço tecnológico ou não, se ele contribui para o emprego e assim por diante. Tá? Bom, o que a gente está dizendo nesse paradigma é o seguinte: que o desempenho de um setor de atividade depende da conduta das empresas que operam nesse mercado. Essa conduta ela envolve basicamente as estratégias que elas adotam para competir no mercado. Então, vai estar relacionado com a política de preços, com a estratégia de lançamento de novos produtos, de propaganda, assistência técnica, pesquisa e inovação, investimentos que ela faz, táticas legais, por exemplo, se ela tem patentes, se ela registra marcas, enfim, elementos que fazem com que ela possa se proteger da concorrência e ter um desempenho superior ou não. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte: bom, o resultado que essas empresas têm individualmente e o resultado coletivo, o desempenho da economia como um todo, depende da conduta das empresas. Bom, a conduta das empresas, por sua vez, depende da estrutura do mercado. Então, a estrutura é como é que está estruturado um determinado mercado. Então, o primeiro elemento que a gente não abandona, estava lá na teoria micro, é o número de vendedores e compradores. Então, quanto mais compradores e mais vendedores no mercado, mais diluído ou pelo menos se supõe, mais diluído seja o poder entre eles. Então, haveria uma tendência a maior concorrência por conta disso. Tá? A questão da diferenciação do produto também, ou seja, quanto mais homogêneos são os produtos, mais intensivo tende a ser a concorrência, quanto mais diferenciado, mais difícil fica se torna a concorrência, porque os produtos não são substituíveis perfeitamente entre si. Se há barreiras de entrada ou não, eu posso ter barreiras, por exemplo, proibições legais de importações, por exemplo. Então isso vai privilegiar somente quem produz no território nacional, então já cria uma barreira. Eu posso ter empresas que têm uma patente, então isso automaticamente já barra a entrada de outros concorrentes por um período de até 20 anos, e assim vai. Estrutura de custos, a gente vai discutir bastante isso. Integração vertical e diversificação, não de produto, mas a diversificação conglomerada. Tá? Isso pode também fazer com que a estrutura seja mais concentrada ou não. Tá? A gente vai discutir isso no decorrer, mas basicamente uma diversificação conglomerada é quando uma empresa ela vai atuando em vários setores de atividade. Então, eu tenho uma empresa que ela produz computadores, eletrodomésticos e assim vai. Ela vai expandindo não só a linha de produtos relacionados, mas também para outros setores com base técnica próxima, ou às vezes até para um setor de atividade que não tem nada a ver. Então, por exemplo, o caso da Samsung, que tem vários eletrodomésticos, equipamentos informáticos, lava-louça, etc. Já teve no passado uma fábrica de carros, hoje em dia ela tem uma empresa de biotecnologia farmacêutica. Então, isso é só para ilustrar o que seria essa diversificação conglomerada. Tá? Bom, por sua vez, a estrutura do mercado ela depende de algumas condições básicas de oferta e de demanda. Tá? Então, por exemplo, a propriedade das matérias-primas, quão acessível é, com escassa relação ou não, qual é a tecnologia básica de produção,
se a oferta de mão de obra é mais sindicalizada ou não, se vai dar mais poder de barganha para os trabalhadores ou não, durabilidade dos produtos, então se eu estou atuando numa indústria que é de bens duráveis ou de bens perecíveis, isso também já vai trazendo algumas condições básicas de como que vai se estruturar esse mercado. E do lado da demanda, alguns elementos, tá, que a gente já viu lá na teoria micro, questão da elasticidade de preço do produto, então se os produtos são mais essenciais ou menos essenciais, então produtos menos essenciais tendem a ser mais competitivos e produtos essenciais podem ser que haja menos concorrência. Se há ou não substitutos próximos, taxa de crescimento da demanda, características cíclicas ou sazonais da demanda, métodos de compra, o tipo de mercado, por exemplo, se é um mercado público, se é um mercado privado, se é um mercado nacional, internacional, isso pode ter algumas consequências em termos de como é que o mercado vai ser estruturado. Então a ideia básica é o seguinte, quando eu estou olhando aqui, essas setas que vão de cima para baixo, elas estão sólidas aqui, essas setas sólidas, eu tenho uma relação de causa e efeito, ou seja, as condições básicas determinam a estrutura do mercado, a estrutura do mercado determina a conduta das empresas, como é que elas vão agir estrategicamente, e a partir dessa conduta eu tenho um resultado, qual é o desempenho desse setor. E aí a gente pode ver que a gente tem outras setinhas aqui tracejadas, que elas sobem. Tá? Então significa o seguinte, olha, na medida que eu tenho um determinado desempenho, eu posso rever minhas condutas ou posso alterar a própria estrutura do mercado. Só para citar um exemplo rápido, na medida que uma empresa ela consegue ter uma vantagem competitiva em relação às demais e ela começa a oferecer lucros diferenciados, ela pode ter uma conduta de, por exemplo, ir adquirindo seus concorrentes. Tá? Então, ao longo do tempo, ela pode reforçar uma tendência de concentração da estrutura do mercado e isso levar ela a ter outras condutas. Né? Bom, ela teve um desempenho porque ela foi inovadora no começo, mas ela foi lá e comprou todo mundo, e aí ela deixa de inovar, ou ela começa a ter práticas anticompetitivas justamente para evitar a concorrência. Então, isso pode mudar ao longo do tempo qual que vai ser a conduta dela e o desempenho futuro. Tá? Então, a ideia básica é que eu posso ter feedbacks, na medida que o tempo vai passando, em relação às condutas, o desempenho e como é que isso volta para mudar as condições anteriores e aí eu tenho uma transformação da conduta e do desempenho futuramente. E por fim, eu tenho um elemento aqui que está ao lado, que são as políticas públicas, ou seja, as políticas elas têm o papel de também influenciar em todos os elementos desse conjunto aqui, de fatores, desde as condições básicas até a estrutura do mercado, a conduta e o desempenho. Então, só para colocar como exemplo, quando eu tenho um controle de preços, no é o caso, por exemplo, de medicamentos, a gente tem, para uma série de medicamentos que são considerados essenciais para a saúde dos brasileiros, a gente tem teto de preço, ou seja, tem controle de preço efetivo. E aí, isso evita que as empresas elas cobrem ou tenham condutas abusivas porque elas têm um teto. Se elas não cumprirem aquele teto, elas vão estar sujeitas a sanções legais. Portanto, a política pública ela pode atuar em várias dimensões. Eu estou, por exemplo, falando que uma área de atuação é na conduta, mas ela pode também influenciar nas estruturas de mercado. Então, aqui, só para ilustrar, regras de comércio internacional. Eu posso, por exemplo, barrar, proibir a importação de algum produto de origem desconhecida. Geralmente, o Brasil ou os países latino-americanos, está proibida a importação da carne brasileira por suspeita de febre aftosa, por exemplo. Então, eu crio essa regra que automaticamente impõe uma barreira de entrada para os produtos brasileiros e isso diminui a concorrência, por exemplo, no mercado europeu. Então, isso abre margem para que os produtores de carne na Europa dominem o mercado. Isso pode ser de maneira temporária, pode ser uma questão mais permanente. Enfim, isso é só para ilustrar que as políticas públicas, políticas econômicas especificamente, relacionadas ao funcionamento do mercado, elas têm a capacidade de influenciar todos os elementos, desde as condições básicas até a estrutura do mercado, a conduta, para tentar mexer aqui no desempenho que é obtido no funcionamento de cada mercado.
Bom, gente, então assim, a recomendação de leitura, esse livro que está colocado aqui, do Kupfer e da Sinclair, Economia Industrial, Fundamentos Teóricos e Práticos do Brasil. A terceira edição está disponível para a gente lá na minha biblioteca, então basta acessar online lá, vocês conseguem ter acesso ao livro. E aí, eu estou recomendando que vocês leiam a introdução desse livro e o capítulo 4, que fala especificamente do modelo de estrutura, conduta e desempenho, até a seção 4.3, tá? É o suficiente para a gente desenvolver as atividades previstas dessa semana. Tá? Essa aula que eu dei aqui, ela está baseada nesse livro clássico aqui do Scherer e do Ross, que se chama Industrial Market Structure and Economic Performance. É a terceira edição, de 1990. Esse livro está disponível na biblioteca, mas ele só tem a versão física, né, a versão impressa dele. Mas vocês podem consultar na biblioteca, podem emprestar. Recomendo também. Ele está em inglês, obviamente, né? Mas a leitura da introdução, né? Essa aula está baseada nessa leitura da introdução desse livro, tá certo? Bom, desejo aí ótimos estudos para vocês e a gente se vê na próxima aula.